Olá, bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema é saúde no home office. Para conversar sobre esse assunto, eu vou falar com o Dr. Ricardo Pacheco, que é médico especialista em medicina do trabalho e também gestor na área de saúde. Seja muito bem-vindo, doutor. Luciano, é um prazer estar junto com você e todos os telespectadores da TV Alesp. Mais uma vez, nos honra estar aí. Muito obrigado pela presença. Pois é, doutor, a gente está falando um pouco de um assunto ainda pouco explorado, ainda mais nesse momento aí que as pessoas estão fazendo home office, inclusive a gente aqui, né, nesse programa. Que cuidados, vamos começar com isso, que cuidados as pessoas devem ter na hora de fazer o home office, né? Todo mundo imagina que não tem que ter cuidado nessa hora, que, enfim, basta, não vai ser coberto pelo plano de saúde, enfim, eu queria que só desse um panorama da medicina no trabalho e da saúde na época de home office. Enfim, a pandemia começou há mais de 100 dias e todas as frentes de trabalho foram necessárias. Desde aí, então, do home office, que é o tema de nosso hoje, até as pessoas que estão no front, assim como eu, como médico, também vou ao front, e assim, grande parte do nosso trabalho gerencial é feito através de home office. Hoje, é um tipo de situação que veio para ficar, eu acredito fielmente nessa nova normalidade, mesmo porque está respaldada por uma série de legislações aí em relação na relação trabalhador e trabalho, e acontece que o home office ele é saudável até um determinado ponto. Qual é esse ponto? O ponto onde ele consegue manter o equilíbrio dele entre a família, o trabalho e o alcance de suas metas. Para tanto, dentro do home office, existe a necessidade de, primeiro, uma organização de ordem pessoal, ou seja, trazer para dentro de um recinto onde que você possa desenvolver e manter aquela estação de trabalho na mesma proporcionalidade com que você tem dentro da instituição. Se não tiver esse espaço dentro de casa, colocar dentro de uma situação onde que pouca gente passa por lá naquele cantinho, fazer a manutenção dos horários, como se estivesse realmente indo para as suas instituições trabalhar normalmente, fazer as suas pausas e assim sucessivamente. A nossa grande preocupação, Luciano, nesse exato momento, é as questões de ordem psicossociais. Isso é o que nós dentro de empresas em saúde e segurança no trabalho. Esse é o nosso tema dentro da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, instituição pela qual nós estamos presidindo. E essas métricas estão sendo adaptadas para o presente momento e para a nova normalidade. O senhor está falando, então, de estresse e outros tipos de problemas relacionados a isso, por exemplo. Exemplo, nós estamos sendo bombardeados aí por notícias que trazem uma espiritualidade, vamos dizer assim, mais baixa. Nós estamos vendo muitas covas abrindo, nós estamos falando de muitas mortes que estão sendo divulgadas, pouco estamos vendo o poder positivo dos tratamentos do Covid, o isolamento associado às questões de home office e, portanto, o desequilíbrio biopsicossocial e espiritual das pessoas, que é o tema, na verdade, a definição da Organização Mundial de Saúde. Pois é, não é nada agradável mesmo ficar vendo todos os dias o número de mortes, né? Acho que no começo as pessoas estavam assistindo mais, e agora, pelo menos eu sinto isso comigo, né? Você quer ver uma parte do dia, eu vejo, porque eu sou jornalista, mas cansa um pouco você ver as coisas que estão acontecendo, hospitais lotados e tal. Como se isolar dessa questão, se é possível se isolar, porque também é importante saber das notícias, né? E como que é possível se blindar nesse home office para uma série de males que podem acontecer aí durante essa época de quarentena? Eu acredito fielmente na divisão e na gestão da sua agenda
em home office como se fosse compatível à agenda institucional, ou seja, a agenda pela qual a pessoa está representando a sua instituição. Portanto, as pausas, conversar com os amigos, aquela pausinha do cafezinho, fazer a sua ginástica no laboral, dar realmente uma saída desse ambiente, olhar para a natureza, mesmo que for pelas suas janelas, entrar em contato com um grupo de amigos, isso é essencial nesse exato momento. E aos pouquinhos nós vamos percebendo que o isolamento social, ele sim vai sendo alargado, ele vai sendo aos pouquinhos colocado em seu respectivo isolamento de ordem vertical, e aí sim você vai perceber que aos poucos a sua rotina que era anterior, ela vai voltando significativamente. O fato é que nós não estamos mais falando agora de uma volta à normalidade, e sim de uma nova normalidade. Portanto, o desenvolvimento estratégico de cada pessoa no seu home office será mais do que necessário. Afinal de contas, nós falávamos até em outros programas na TV Alesp na mudança de época. Pois é, mudou a época. E agora, o que fazer? Né? Então, essa questão da aproximação entre as pessoas, dos seus entes queridos e da revisão dos seus sentimentos, não tem a menor dúvida que é o tema central de uma pessoa que está trabalhando em home office. Doutor, eu só vou pedir para o senhor, só cuidado aí com a mesa, o celular do senhor está balançando um pouquinho, mas não tem problema, assim, só para cuidado para não balançar ele muito, porque senão a imagem treme e tal. Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre quais são os principais problemas, né, que vem aí dessa quarentena dentro de casa. Você falou no começo do programa de distúrbios aí, de ordem psicossocial. Vamos falar um pouco desses males que acometem as pessoas nessa época de home office. Perfeito. Primeira coisa, os riscos, o que a gente chama de riscos ocupacionais para um home office, são os mesmos riscos ocupacionais que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, primeiro, a questão da análise ergonômica se faz necessária, né? Se você tem uma estação de trabalho saudável, se o visor está num alinhamento com seus olhos, se você está desenvolvendo alguns tipos de situações de prevenção a movimentos repetitivos. Então, precisa-se ter essa responsabilidade e essa conscientização por parte do trabalhador. A segunda são as questões de ordem psicossociais. Então, o psicológico, na verdade, ele vem à tona. Hoje, questão de tempos atrás, nós tínhamos o maior número de afastamentos relacionados ao morfofuncional. Contudo, nós viemos percebendo durante todo o ano de 2019 que as questões psicológicas e psiquiátricas eram o maior índice de afastamento. Não tem a menor dúvida agora, depois dessas novas medidas provisórias que vieram, com o congelamento de contratos de prestação de serviço, até mesmo demissões. Hoje nós estamos falando aí mais de 7 milhões de demissões, né? Isso tudo vem à tona na cabeça de quem está trabalhando e ainda mais num isolamento social junto com a sua família. Pois é, imagino que as pessoas devem estar passando, que é uma coisa muito séria, doutor. Quer dizer, a pessoa perde o emprego no meio da pandemia, né? Perde o emprego porque a empresa às vezes não tem condição, não está funcionando, e essa pessoa muitas vezes não tem onde procurar emprego, né? Imagina o desespero que deve dar na pessoa, e isso deve causar um mal não só para a pessoa, mas também para a família, né? Porque muitas vezes a pessoa que é demitida, ela está ali sustentando a família, tem uma rotina de tem que pagar aluguel, luz, água, telefone, enfim. E aí, de repente, não tem mais essa verba. E aí, nessa hora, dá um desespero e a família inteira fica nessa situação, né? Pois é.
Você imagina que, vamos fazer um comparativo com Nova York, que aumentou 35% dos ansiolíticos. No Brasil, eu tenho a plena convicção que deve estar esse número para mais. Isso para aquelas pessoas que têm ainda o poder aquisitivo para poder adquirir um medicamento, né? Mesmo porque hoje as UBSs elas estão muito focadas na questão do Covid-19 e algumas patologias, como sendo caracterizadas como não emergenciais e não urgenciais e sim eletivas, elas estão sendo deixadas para uma agenda posterior à pandemia. E até lá, a pessoa já adquiriu a doença psiquiátrica, já desenvolveu uma autoimagem muito complicada, e a dor traz depressão, dor que traz depressão, ela entra num circuito de espiral, aí, Luciano, muito complicado. Né? Por isso, então, que nós entendemos, nós na Associação Brasileira, e estamos circulando muito fortemente nesses âmbitos, onde que a gente sabe que o divino é o caminho do meio, através dessa pandemia, na esteira dela vieram as questões de ordem até mesmo política, que não vem aqui ao caso, porque o nosso foco é nós falarmos sobre a saúde do trabalhador em esquema home office. Mas é isso que nós estamos vivendo. Doutor, muita gente nesse momento está com medo de ir para os hospitais, né? Você tem alguma enfermidade, tem, sei lá, hipertensão, está passando mal, as pessoas estão preferindo ficar em casa e buscar um remédio caseiro, então ligar para o seu médico, do que ir para os hospitais, porque as pessoas têm medo aí da contaminação. Como deve ser essa questão nesse momento? A pessoa está com algum problema, está com, sei lá, pedra no rim, está com uma dor de cabeça que não passa, ou outro mal, enfim, mais grave. Qual que é o procedimento nesse momento? Como é que vocês, da Associação Brasileira, veem essa questão e o que fazer? Nós da associação, como Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, nós seguimos à risca o que o Conselho Federal de Medicina, a AMB e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e suas regionais, como a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, que é o nosso caso, elas nos preconizam. Hoje existe a questão da telemedicina, que está liberada na época da pandemia, e a telemedicina ela se divide em 3 categorias: a teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Teleinterconsulta é como se você tivesse um médico numa ponta e outro médico numa outra ponta. Agora, o teleatendimento e teleorientação estão o que mais está sendo usado no momento. Cabe, sim, a cada empresa de saúde e segurança no trabalho se desenvolver estrategicamente para poder gerenciar administrativamente e operacionalmente cada paciente desse. Então, nós estamos muito de olhos nas questões dos absenteísmos, a questão dos motivos desses absenteísmos, como evitar os presenteísmos, que aí é o que entra nas questões dessas depressões, mesmo em esquema de home office, e como se desenvolver estrategicamente, volto a dizer esse nome, essa maneira, né, de administrar, entre a produção e o trabalhador. Não dá para nós não dissociarmos a questão do capital e a questão da operação nesse exato momento. O que está acontecendo, não tem a menor dúvida, é uma unificação, é uma união, todos em favor da briga contra o Covid. Então, a resiliência realmente ela é a palavra do momento, né? E cada caso está sendo visto da maneira como que nós chamamos de tailor-made, sob medida, né? Afinal de contas, o ser humano ele não é uma máquina qualquer, ele é uma máquina incerta. A pessoalidade é o que vai fazer muita diferença. Nós estamos muito nos apoiando nas questões da tecnologia da informação, né? E no talento humano das pessoas, no talento humano. Como que a pessoa lida, doutor, com a questão do afastamento aí de familiares, de pessoas queridas, né? Por exemplo, pais separados que muitas vezes não conseguem ver os filhos nesse momento, até por uma questão de saúde mesmo, né? Como lidar com essa solidão que muitas pessoas passam durante a quarentena? Pois é, esse é um assunto que está sendo de largo debate entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas,
junto com uma equipe, como uma equipe multidisciplinar dentro das empresas em saúde e segurança no trabalho. Nós estamos fazendo grandes casamentos com profissionais deste segmento, onde que deve-se controlar a ansiedade, a frustração, muitas das vezes. Cada caso é aquilo que a gente fala, cada caso é um caso, e em cima disso a gente mensura a sua produtividade conforme o que ele pode dar para a instituição. O que a gente realmente tem orientado muito em relação aos clientes e em relação aos próprios pacientes é a questão da gestão administrativa através da telemedicina. Né? A telemedicina, eu acho que é algo que realmente, é uma formatação que realmente veio para ficar, né? Não tem mais como sair, apenas alguns ajustes que devem ser feitos. Né? Doutor, outra questão importante é você está trabalhando em casa, no home office, e aí tem criança, pessoas da família, gato, cachorro, galinha, obra na rua. Como lidar com essas influências aí do meio ambiente dentro de casa também, com a família próxima? Primeira coisa, Luciano, é a organização pessoal, né? Como eu disse há pouco, assim, você precisa de um local onde você precisa manter exatamente as estruturas que você necessita para desempenhar o seu labor. Se isso não for possível, pegar, por exemplo, o local que menos circula pessoas, né? Terceiro, a comunicação entre todas as pessoas da sua casa. Né? Todos têm que saber que você está em desenvolvimento do seu labor e que isso é uma benfeitoria para tudo e todos dentro da sua residência. Né? Fazer as pausas são necessárias, mas, acima de tudo, manter uma rotina. Né? A rotina é mais do que necessária, você tem que começar o teu dia mesmo no mesmo horário que você começa no teu trabalho, fazer os mesmos horários de pausa. Enfim, a questão educacional, né, ela é mais do que necessária para poder chegar ao desenvolvimento do home office. Pegar aquele cantinho que até então não era utilizado, aquele quarto da bagunça, aquele quartinho lá no fundo da casa, por exemplo, né, ter uma organização em relação a essa questão é bastante importante. Né? Não tem a menor dúvida. Eu, por exemplo, aqui eu estou na minha casa, né, hoje, já 90% aqui é do meu exercício labor, 10% eu estou indo ao front, né, pois eu sou gestor. Hoje a gente atende aí quase 80 mil vidas aí a nível território nacional, então não tem como você não se gerenciar. Então eu peguei um quarto que eu tinha como de violões, etc e tal, e hoje é o meu escritório. Então vamos fazer um híbrido? Vamos fazer um híbrido, é como se tivesse um estúdio aí de televisão. Na verdade, a gente mais se comunica por aqui do que por telefone e assim por diante, né? Em relação a outros quesitos, que outros quesitos devem ser observados aí dentro do home office que são importantes, além desse que o senhor já falou? Na verdade, a capacitação das empresas em saúde e segurança no trabalho para poder monitorar os seus pacientes, né? Lembrando-se que tem que rezar as preconizações relacionadas ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Nacional de Medicina do Trabalho. É isso que nós recomendamos dentro da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Sempre estar presente na vida deles e deixar-se disponível para qualquer alteração que o paciente sofrer ou achar que está sofrendo em esquema home office. A equipe multidisciplinar se faz necessária nesse exato momento. Nós, quando falamos de uma pandemia, nós estamos colocando aí um sentido de incompetência generalizada, então todos estão na busca
da vacina, né, e no tratamento do paciente grave, né? Para você ter uma ideia, ainda muitas empresas estão trabalhando no front, que são trabalhos que a gente chama de essenciais, e as sorologias estão sendo positivadas dentro do ambiente de trabalho. E então tem muita gente que está adquirindo o seu Covid, que já entrou em contato com o vírus e nem sequer desenvolveu, eles são o que a gente chama de grupo de assintomáticos, né? Então, a empresa de saúde e segurança no trabalho, ela precisa ficar atenta às questões do equilíbrio biológico, psicológico e social que estão acontecendo nesse exato momento. Tem que se reinventar. E como que vai ser essa reinvenção de vocês? Como é que vocês vão fazer aí nesse momento? Como é que a associação está vendo essas questões? E o que que deve ser valorizado aí? O senhor já falou um pouco, mas o que que deve ser mais valorizado aí nesse momento? Que parece que é uma mudança irreversível, como você falou mesmo e tal, né? As pessoas vão fazer durante e depois da pandemia mais home office e é uma história que veio para ficar talvez para sempre. É, essa revisão ela é fatídica, né? A gente não tem a menor dúvida que ela veio para ficar, é o que aquilo que nós falamos, não tem normalidade, sim uma nova normalidade. Eu acho que algumas situações nós teremos que aumentar a métrica, a régua métrica, né? Elevar a régua métrica da, primeiro, sanitização, né? A questão da sanitização veio para ficar, então em ambientes onde tem aglomeração de pessoas, onde em estações de trabalho, esses coworkings da vida precisam ser revisados. Segundo, a questão da gestão administrativa da saúde e da população que trabalha para uma determinada instituição. Então, as questões de home office, que é o tema central, assim como o pessoal no front, todos associados a uma questão de telemedicina. Eu acho que a telemedicina ela veio também para ficar, principalmente teleorientação e telemonitoramento, né? E as questões de saúde pública que também vieram para ficar, né? Nós entendemos hoje que esses casos que estão ocorrendo assim, super notificações em relação ao Covid, eles estão mais na classe C-, D e E. Então, é esse pessoal que começou a ter a necessidade realmente de fazer o isolamento social, mais do que nunca. Aí a gente entra nos outros quesitos, né, que nós já conversamos há muito tempo atrás, dos 75% de população que não tem acesso à saúde. Então, a presença do médico do trabalho e das assessorias e consultorias farão uma grande drenagem para as UBSs, entende? Então, essa capacitação técnica das instituições em saúde e segurança, elas sim serão o grande foco para as empresas gerenciais hoje. Doutora, a gente vê nesse momento a telemedicina como uma oportunidade. Grandes grupos aí de medicina do país, e acho que do mundo também, já perceberam essa oportunidade. A gente fala que crise é uma época de oportunidades, e o que a gente vê aí no mercado, principalmente no mercado financeiro, compra de grupo que compra um outro grupo que trabalha com telemedicina, grupos investindo nessa questão da telemedicina. Parece que esse é um grande filão do momento, e é um filão também que veio para ficar, né? Luciano, eu vou te falar uma coisa como saúde suplementar, que também faço parte. A movimentação hoje na saúde, ela é a primeira no ranking, né? Então, grandes grupos que estão externos, eles estão vendo o Brasil como uma excelente oportunidade para implantar as suas tecnologias necessárias para a gestão, né, da saúde. Hoje, também, ao mesmo tempo, com essas mudanças que a gente está fazendo em Brasília, na presidência da Associação Brasileira das Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a Abrest, com as comissões tripartites, nós estamos também mostrando que existe uma necessidade da revisão da operacionalização do item saúde e segurança no trabalho, né? Quando isso se junta, nós falamos em um outro tema chamado saúde integral integrada. Então, não podemos mais falar que este é um problema de ordem
de saúde pública, esse é um problema de saúde ocupacional e esse é um problema de saúde assistencial. Esse, na verdade, é um problema de saúde, né? Então, todo esse circuito e todas as questões operacionais e gerenciais na saúde está, sim, no gerúndio, ou seja, mudando nesse exato momento. Então, precisamos, sim, ficar muito atentos a tudo o que está acontecendo. Doutor, voltando para uma questão aí dentro de casa, home office, saúde, home office e tal. Geralmente, quando o empregado ele tem um problema na empresa, passa mal, ele vai ao departamento médico que está ali pronto para atendê-lo. Quando o empregado está dentro do horário de trabalho, do home office, ele passa mal, o que acontece com ele? Assim, né? Como que a empresa deve se comportar e como que o empregado deve se comportar no momento que talvez ele tenha que interromper as atividades para buscar um socorro de saúde? O modus operandi é muito semelhante. Ele, comumente, dentro das instituições, quando tem uma intercorrência com algum paciente, esse paciente, então, entende-se o funcionário da empresa ou o trabalhador, ele comunica ao RH. O RH ele tem já um compêndio grande de soluções para poder resolver aquela determinada situação. Aí cabe à empresa prestadora de serviço em saúde e segurança no trabalho ter a competência em saber comunicar-se com este paciente e elencar se é uma situação de emergência, urgência ou eletiva. E aí dá a conduta adequada para aquela determinada situação. Nesse caso, a empresa faz como faria no horário normal de trabalho, o empregado trabalhando na empresa. Daria o abono para o dia dele, e o resto do dia ele passaria, ou então ele vai buscar um atestado, e a situação é normal, então, como se estivesse no ambiente de trabalho, não é isso? Muito parecido. Vamos deixar muito bem claro que essa questão do atestado está sendo até mesmo um problema para todas as instituições. Você imagina que a gente tem clientes aí que estão com mais de 600 horas de absenteísmo, ou seja, 3 meses de trabalho já se foram para essas questões, porque o governo ele fez um balão de ensaio lá no início do Covid, onde que ele falava que você precisava afastar aquelas pessoas que estavam no grupo de risco e aquelas pessoas que estavam se sentindo no grupo de risco e que o INSS estaria custeando isso. Pois bem, na 927 isso foi para baixo, né? Nós precisamos, então, da caracterização do Covid, da caracterização da patologia e, então, a comunicação entre a medicina assistencial e a medicina do trabalho. As empresas de saúde e segurança, ela tem que ter uma ótica muito forte e uma sensibilidade muito grande para as questões relacionadas ao absenteísmo. Então, essa comunicação entre o RH, a diretoria da instituição, o departamento jurídico, junto com o paciente, ela tem que ser muito bem tratada. E outra, saber se democratizar a informação dentro dos princípios éticos médicos. Né? Doutor, a gente está quase terminando o programa. Vamos dar uns conselhos finais aí para as pessoas que estão no home office e querem cuidar dessa questão da saúde. Vamos reforçar aí alguns cuidados. O senhor pode falar para essas pessoas que estão em casa e querem ficar atentas a esse assunto. É um assunto novo, mas é um assunto que vai ser cada vez mais relevante daqui para frente com a implantação do home office, não só na quarentena, mas depois da quarentena também. Isso. Então, amigo trabalhador, para você que está escutando e ouvindo a TV Alesp, é um prazer estar junto com vocês. Conte sempre com a equipe de saúde e segurança no trabalho da tua empresa e que essa equipe seja de total competência para poder solucionar todas as tuas ansiedades. Primeira coisa, mantenha realmente uma regularidade em relação aos horários. Segundo, faça daquele cantinho o teu escritório onde que ninguém possa te atrapalhar. Se não tiver aquele cantinho, por favor, desenvolva-se estrategicamente com a sua família, pois você é o bem maior e você está gerando benefícios para todo o teu lar. Terceiro, mantenha o contato com os teus amigos. Faça uma rede de amigos e sempre fale com coisas boas, tragam sempre soluções excelentes. Evite de ficar assistindo enterros, as covas abertas, vendo o número de mortos que está acontecendo. Atente-se que esse número de mortos é infinitamente abaixo do número de pessoas que estão saindo extremamente saudáveis após o tratamento do Covid.
saiba que nós estamos lutando para a blindagem da tua saúde e que, Deus quiser, nós todos passaremos por essa. E outra, desenvolvam-se estrategicamente para esse tipo de nova modalidade, pois é assim que será nesse futuro presente. Muito Pois é, obrigado, um doutor. grande Então, abraço. obrigado a você. É bom lembrar, então, que já prepare, né? Eu acho que daqui a uns anos, os próximos lançamentos imobiliários, ou as pessoas, vai ser uma pergunta comum, assim, né? Onde está o meu cantinho para o home office, né? Vai ter, o Onde está apartamento a minha vai ter dois. caverna, né? Onde está a minha caverna? O apartamento vai ter 2 quartos, mais um quarto de home office. Então, assim, É, exclusivo, home office, apartamento que já vem com um cantinho do home office, né? Vai ter essa. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas isso é sério. sim, Daqui claro. a um tempo a gente vai ver isso nos lançamentos, né? Não, Luciano, você tem toda a razão. Veja que nos Estados Unidos, o sistema norte-americano, ele sempre tem alguma mesa lá de home office. Você vai para alguma rede de hotel norte-americana, veja que tem um canto do home office. Eles até brincam, né, que você tem até aqueles jalecos que já vem com a gravata, atrás tem os livros e assim por diante, mas é uma brincadeira extremamente saudável, não tenho a menor dúvida, e que vai para frente, sim. Isso daí já é a nossa realidade, essa é a nova normalidade que está chegando aí. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Eu que Pacheco, que é agradeço. médico especializado em medicina do trabalho. E o programa Leste Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo Alesp Conecta, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.